Galerinha do sétimo ano, tudo bem? Saudade de todos, como é que todos estão, né? Então, galera, a gente vai estar dando início a um novo conteúdo que se chama Urbanização Brasileira, onde que a gente vai estar vendo aí todo o processo histórico, né, na transformação do espaço geográfico brasileiro, saindo desde o rural até a parte urbana, o crescimento urbano, né, no Brasil e os fatores que propiciaram ao processo de urbanização. Ok? Prestem atenção, porque a matéria também é muito fácil. Então, galera, a gente primeiro temos que definir o que é urbanização, né? Urbanização é o processo que ocorre quando a população da cidade cresce mais do que a população do campo, né? Para vocês terem uma ideia, no mundo, o mundo inteiro, ele é muito mais urbanizado do que, né, ter a área rural. Mas a gente não pode confundir com crescimento urbano, tá? O crescimento urbano é o aumento das áreas das cidades, né? Então, quando a gente falar de urbanização, é quando o espaço rural ele acaba sumindo para o surgimento das cidades. E o crescimento urbano é justamente o crescimento das cidades, ok? Então, preste atenção aqui, galera. Como a gente está falando de Brasil, a gente eu botei esse slide para vocês perceberem que o Sudeste é a região mais urbanizada do nosso país, né? Até por um processo histórico também, tá? Então, das 5 regiões que nós temos, né, o Sudeste é o mais urbanizado, ok? E aí eu tenho um gráfico, né, de urbanização brasileira, se vocês pararem para pensar aí, ó, em 2010, né, a nossa urbanização cresceu de uma forma assim absurda e o campo cada vez mais diminuindo, né? Ah, em 1940, né, o campo era bem maior do que a população urbana, né, do que as cidades, mas com o tempo essas cidades foram crescendo, foram surgindo, né, foram ampliando. Então a gente está usando aí, né, o conceito de urbanização e do crescimento urbano, né? Então o crescimento urbano avançou, né, rapidamente e também a urbanização avançou rapidamente, que é uma característica do processo da urbanização brasileira, ok? Então, a gente vai começar a falar, né, da característica da urbanização brasileira. A nossa urbanização foi uma urbanização tardia, porém, galera, ela foi acelerada e isso não é legal, tá? Diferente dos países desenvolvidos, né, que a urbanização foi na época lá do surgimento da Revolução Industrial, né, e foi de uma forma mais lenta. Então você tem aí, né, todos os processos, né, de dificuldade nessa questão da urbanização. Né, a gente fala aí de trânsito, enchentes, né, a questão, né, de lixo, toda a estrutura da cidade, ela começou a se adaptar junto ao processo de urbanização, diferente daqui do Brasil, que aqui no Brasil essa urbanização ela vai acontecer no século, né, muito mais intensa no século XX, né? E aí ela vai ser acelerada por quê? Porque ela vai acontecer de acordo com as atividades econômicas que cada região vai se desenvolvendo. Então é uma urbanização heterogênea. O que é uma urbanização heterogênea? Ela vai acontecer de forma diferente em cada região, ok? E aí eu botei aqui, né, que somente a partir das décadas de 50 e 60 a população urbana ela cresceu de forma acelerada no Brasil. E aí isso ocorreu principalmente devido à maior industrialização na região sudeste, né? E ao êxodo rural. O êxodo rural é um dos fatores que irá, né, propiciar
o avanço da urbanização, ok? E aí, quais são essas causas que levam à urbanização no Brasil? Né? A indústria, né? O processo de industrialização, os problemas no campo, que aí a gente fala sobre o êxodo rural, a chegada das máquinas no campo, e isso fazendo com que os trabalhadores rurais não tivessem emprego, então acabavam migrando para as cidades, né? A criação do Estatuto do Trabalhador Rural, a expansão dos serviços urbanos, o aumento de emprego nas cidades, a atração exercida pelas cidades sobre a população rural. Que atração é essa? Emprego, saúde, qualquer qualidade de vida. Então, todas essas atividades, né, foram atraíram, né, de uma forma muito intensa a população rural, ok? E aí a gente fala, eu botei aqui uma ilustração justamente, né, dessa questão do êxodo rural. Olha só, eu tenho o êxodo rural, né, a pessoa saindo do campo, né, e indo para a cidade. E qual o problema que isso ocorre? Um crescimento urbano desordenado. Esse crescimento urbano desordenado, né, a gente fala de um crescimento vertical, né, e horizontal, que é o que a gente chama das favelas, né? O crescimento vertical também a gente pode associar à construção dos prédios, né? Nas grandes metrópoles, mas ele não vai só se fixar, né, nisso aí. Né? A gente vai falar também das periferias, né? Das comunidades. E aí, por que essas comunidades vão crescer também de uma forma desordenada? Justamente porque aquele trabalhador do campo, ele não vai ter qualificação para ocupar um emprego, né? E aí ele vai para onde? Para as periferias, né? Para as comunidades. Mas aí também preste atenção quando a gente fala em periferia, porque a periferia não é a favela. A periferia são as zonas que estão ao redor do centro. A gente associa a periferia com as comunidades, com as favelas, justamente por quê? Porque são as áreas mais pobres, né? Mas a gente não pode se fixar somente nisso. Então é mais fácil dizer que aquele trabalhador do campo ele acabou indo, né, para as comunidades justamente por causa de quê? Né? Por causa da falta do emprego, da qualificação profissional, né? E, ele não ocupa, né, um espaço dentro dessas indústrias, dessas empresas, e aí você acaba gerando um poder paralelo, porque nessas regiões, né, das comunidades, né, você tem uma outra situação, que é o que? O tráfico, né? Hoje em dia a gente fala das milícias, né? Onde que o Estado ele não está presente. Porque como que o Estado vai se tornar presente? É justamente o quê? Cobrando impostos, conta de luz, de água. E nas comunidades não existem isso, né? Eles acabam se tornando, eles que eu falo, essa população rural, eles acabam se tornando isentos de pagar esses tipos de conta, né? E se torna muito mais barato, ok? E aí eu tenho aqui a questão do Estatuto do Trabalhador Rural, né? Que os proprietários, né, rurais, alegando que não poderiam arcar com todos os encargos trabalhistas, passaram a demitir os empregados. E aí esses empregados fizeram o quê? Migraram para cidades, né? Mas como esses empregados migraram para cidades, e ele não tem uma qualificação, acaba fazendo o quê? Gerando um aumento, né, do desemprego, ok? Essa migração, galera, ela é muito presente do Nordeste para o Sudeste, do Nordeste para o Centro-Oeste, que isso também envolve a questão da população, né, do Brasil, né, dos fluxos migratórios no Brasil, ok? E aí, como que a gente pode falar desse processo de urbanização, né? Eu peguei uma parte histórica para vocês entenderem, né? Que a maioria da população brasileira
realmente é urbana, né? Porém, né, durante grande parte da história, a urbanização ela foi modesta em função da sua economia basicamente agrária, que foi aquilo que eu falei, em função das atividades que desenvolviam, né, dentro do Brasil. Então eu reparti em três momentos históricos, né? No período colonial, que a urbanização vai se iniciar no próximo ao litoral brasileiro, né? No século XVIII, por causa da mineração, que vai impulsionar, né, essa urbanização em Minas Gerais e também em Goiás, né? Na região norte, no Maranhão, que você fala aí das atividades das drogas do sertão, que foi a nossa primeira matéria, né, quando a gente se encontrou aí. E é isso daí vai promover esses assentos urbanos, ok? No período imperial, que vai de 1822 a 89, né? Você tem aí a cafeicultura, né, que vai promover a urbanização em Rio de Janeiro e São Paulo, que vai se tornar os grandes centros econômicos, né, as duas cidades globais que o Brasil tem, tá? A urbanização também vai ter importância no Mato Grosso, na bacia do Rio Paraguai, né? E também nesse período, também na região norte, a extração do látex, né, que é a extração da borracha, que vai promover a urbanização na região norte. E aí, no século XX até os dias atuais, as indústrias vão se instalar no Sudeste. E aí você vai ter esse aumento, né, esse surto da urbanização. Né? Então, a partir dessas décadas de 50 e 60, a população urbana ela vai crescer de forma acelerada e desordenada, né? E até hoje acontece isso. Né? Então, é muito fácil a gente entender esse processo de urbanização. Galera, na próxima aula eu vou estar falando sobre a hierarquia urbana. Como que o que a gente fala de hierarquia? Que é um poder exercido, né, sobre algo. Então, se a gente está falando de hierarquia urbana, a gente está falando que é o poder exercido sobre as cidades. E a gente vai classificar, de acordo com a hierarquia urbana, como que as cidades, né, têm esse poder de influência, ok? Espero que vocês tenham entendido, tá? Preste atenção que eu vou estar montando também mais quiz, que eu percebi, né, que vocês conseguiram fazer muito mais fácil quiz, né, nas atividades, tá? E fiquem com Deus, tá? E se cuidem, cuidem bem dos seus familiares, ok? Beijão!